Olá, boa tarde a todos. Desculpa, primeiramente, pelo atraso aí de 5 minutos. Tivemos alguns problemas técnicos, mas agora já está tudo resolvido. Então, vamos iniciar o webinar. Antes de iniciar, gostaríamos de fazer uma apresentação bem breve do Wilce. Então, meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista e hoje, atualmente, diretora executiva do Wilce Brasil. Bom, o que é o Wilce, né? O Wilce é uma rede global de cientistas do setor público e privado que trabalha em conjunto em um ambiente neutro sob os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública, o bem-estar, bem como a proteção ambiental. O Wilce está presente ao redor do mundo todo, sua sede é em Washington, nos Estados Unidos, e nós estamos aqui no Brasil, é uma das sedes do Wilce. É uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre a academia, a indústria e o governo. Como nós trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados às ciências da vida. Nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, da academia e do governo, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O Wilce tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades desenvolvidas pelas nossas forças-tarefas devem estar de acordo com um desses objetivos. Por favor, se cadastrem no nosso site para que possam receber todas as informações do Wilce, o boletim, a newsletter e todas as informações referentes aos webinars, publicações que estão acontecendo no nosso dia a dia. Aqui estão nossas mídias sociais, então o nosso site, www.wilcebrasil.org, o LinkedIn e o Facebook. O webinar de hoje, então, é Performance e Suplementação em Atletas Olímpicos. Ele será coordenado pelo Dr. Hélio Vanucci e com a coordenação também da moderadora Tatiana Dallagnol. A declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões expressas nas seguintes conferências são do apresentador, especialista, cientista e não refletem as do Wilce. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Então, dando início, vou apresentar a Tatiana Dallagnol, que vai seguir aqui com a gente, fazendo a coordenação do webinar. Ela é mestre em Ciências da Saúde, é especialista em Nutrição e Metabolismo, especialista em Nutrição para o Fitness de Alto Rendimento, especialista em Fitoterapia, nutricionista do setor de Ginecologia do Esporte, é membro da American Society Nutrition, doutoranda em Ginecologia do Esporte e proprietária da Benuti Consultoria Nutricional. Tatiana, eu deixo então a palavra com você. Agradeço a todos e tenhamos todos um ótimo webinar. Obrigada. Obrigada, Flávia. Estão me ouvindo? Sim. Então, que ótimo. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite. É um prazer enorme participar desse evento, desse encontro, né? Na verdade, uma honra, primeiramente, porque eu tenho uma história de parceria aí longa com o Wilce e uma grande admiração também pela instituição, né? E também porque é um prazer poder coordenar aí pelas próximas 2 horas, né? E compartilhar, né, as minhas próximas 2 horas com esses 2 profissionais brilhantes, né? Que vão aí, então, contribuir com as suas experiências sobre temas relevantes, como a performance e suplementação em atletas olímpicos, né? Eu também sou nutricionista, atuo na área esportiva e sei o quanto, né, isso é desafiador para nós enquanto profissionais. Então, eu quero começar apresentando a nossa primeira palestrante. A Caroline Aime Fernandes Yoshioka. A Carolina é graduada em nutrição pela Universidade de São Caetano do Sul, é pós-graduada em nutrição aplicada em exercício físico pela USP, mestre pela USP e mestre e doutoranda pela Unicamp, atuou como docente na pós-graduação das universidades Unip e Albert Einstein, é nutricionista do atleta medalhista e campeão olímpico Arthur Zanetti, Arthur Nuri, Francisco Barreto e anterior Diego Hipólito, com COB e time Brasil.
Também é nutricionista da atleta Milena Titonelli, do Taekwondo, Roberta Hatzek, do vôlei, Bruna Takahashi, do tênis de mesa, e atletas de seleção de 11 modalidades atualmente. Atuando também na base, com nutrição e especialização precoce, é palestrante no Congresso, no Meeting Brasileiro de Nutrição Esportiva, consultora da Aminovital, Ajinomoto Brasil, e responsável pela nutrição do Clube Paineiras, no Morumbi. Carol, seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui. E então eu passo a palavra para você e você tem 25 minutos, então, para compartilhar com a gente aí as suas experiências. Boa tarde a todos. Só um minutinho. Eu agradeço o convite, tá? Do Wesley, é uma honra muito grande poder falar um pouco da experiência. Como eu comentei anteriormente, eu acho que é interessante trazer essa experiência e esse papel da nutrição no ciclo olímpico. Então, eu busquei não necessariamente aprofundar, mas trazer uma gama de casos que a gente acaba se deparando quando mexe e trabalha com atletas olímpicos. Bom, tentei buscar um pouco sobre as questões abordadas em relação a todo um ciclo olímpico que nós lidamos, as modalidades que eu acabei trabalhando, dos atletas que foram para esses Jogos Olímpicos, como funciona a parte multidisciplinar e como isso pode colaborar com os atletas, a relação de nutrição e periodização, as adaptações que nós temos que utilizar e fazer quando os atletas viajam e trocam um pouco de fuso, de clima e tudo mais, e umas considerações sobre os jogos sobre o meu olhar de nutricionista, que hoje, nesse ano, foi os segundos Jogos Olímpicos que eu participei como nutricionista, apesar de ter sido ex-atleta de judô, foi uma honra muito grande, pois eu vi uma necessidade de me aprofundar e trabalhar em prol desses atletas que eu acabei me comunicando e convivendo em outros anos, né, anteriores. Bom, a relação de Jogos Olímpicos, né, normalmente é um ciclo de 4 anos, mas a questão principal foi que nesse último ciclo nós tivemos um ano a mais de treinamento, de ranqueamento de ciclo, e isso para alguns atletas foi muito bom, e para outros atletas não necessariamente, pois eram atletas que pensavam em se aposentar nesse último ciclo, em 2020, atletas que acabaram tendo uma periodização de treino um pouco maior, e isso pode ter atrapalhado de certo modo, mas para outros atletas foi muito bom, que muitos deles acabaram lidando com lesões que eles tinham e não podiam, não tinham tempo para parar e se recuperar. Então, tivemos prós e contras aí desse ciclo que acabou sendo de 5 anos. Em geral, existe alguns tipos de ranqueamento para chegar até os Jogos Olímpicos. É considerado uma das competições mais difíceis do mundo, até pela relação de países, ranqueamento, classificações, que ela não acontece só em um ano, ela acontece em 4 anos. Então, um atleta que iniciou o primeiro ano do ciclo, muitas vezes em primeiro lugar do ranking, no último ano ele pode nem aparecer, dadas as adversidades também. E por isso que nosso trabalho é tão importante, muitas vezes dentro de um alto rendimento. Nós trabalhamos de diversas formas para poder fazer com que o atleta permaneça em longevidade dentro daquele esporte. Bom, e foram 9 atletas de 6 modalidades diferentes que eu trabalhei nesse último ciclo olímpico. São atletas de modalidades totalmente diferentes, no caso, taekwondo, uma modalidade mais intermitente, peso dependente, aí trabalhei também com tênis de mesa, todas as modalidades eu tive que me aprofundar de certo modo e estudar, porque uma coisa é quando nós trabalhamos com atletas de base, é um público que, infelizmente, muitas vezes é o padrão de alguns estudos científicos,
mas não é necessariamente o público que nós vamos pegar. O atleta de alto rendimento, ele tem umas adaptações fisiológicas muito mais rápidas e muitas vezes eles têm a base de sintomatologia mais lenta, mais baixa, eles têm uma tolerância à dor, têm tolerâncias que outros atletas não têm normalmente. Então, dentre essas 6 modalidades que eu trabalhei, tive que estudar a fundo cada uma delas e foi bem complexo, assim, de montar estratégias para que eles pudessem se adaptar o melhor possível em uma competição que eles esperam 4 anos, que no caso foi 5, e entram nessa competição uma relação de pressão, uma relação de cobrança que eles não têm muitas vezes até em um mundial, porque o mundial acaba acontecendo anualmente, né? E ela não, os Jogos Olímpicos é um patamar superior para os atletas, né? Trabalhei também com vôlei, com judô e com a ginástica artística, né? Eu já estou com um atleta, por exemplo, Arthur Zanetti, há mais de 10 anos. É um atleta que foi para 3 Jogos Olímpicos. E mesmo que nós pensemos que ele tem já uma certa experiência por ter ido para 3 Jogos, ele mesmo relata que é muito difícil ainda chegar aos Jogos Olímpicos depois de 4 anos. Ainda assim, existe uma pressão, ele ainda sente aquela frio na barriga, que ele mesmo relata, e do mesmo jeito que para outros atletas, por exemplo, até mesmo a Milena, que é do Taekwondo e ficou em 5º lugar, que ela é muito nova ainda, pode ser o primeiro ciclo dela se formos calcular, né, o tempo de longevidade no esporte de Taekwondo, seria um primeiro de uns 3 ciclos, se tudo der certo. E a Bruna também, que é muito jovem, e também, na verdade, é o segundo dos jogos dela, ela foi como reserva no anterior, mas também é muito jovem e ainda tem uma longevidade aí no esporte, se ela conseguir se manter saudável, né? Aqui também trabalhei com judô, a Roberta Hatz, que é da levantadora da Seleção Brasileira de Vôlei, e são casos totalmente diferentes, se vocês olharem biotipos totalmente diferentes. Então, por mais que eu tenha estudado diariamente 5, 6 artigos, ainda me deparei com casos totalmente atípicos. Trabalhei também com uma atleta, a mais jovem, né, de 16, ela entrou no ciclo de 16 a 18 anos, que é a Stephanie Baldutini, que é nadadora, e ela foi no revezamento, que para ela foi uma novidade, assim, que embora ela tenha ido para os Jogos Olímpicos, diferente da Milena, ela é um pouco mais jovem, então ela teve menos tempo de ranquear e menos tempo de pegar ritmo de competição, que é como eles falam, né? Esse ritmo de competição começa a auxiliar na redução de ansiedade para a competição, uma adaptação melhor à cultura dos países que eles percorrem e assim por diante. E aqui eu tabulei as modalidades que eu acabei trabalhando de forma simples, tá? Mas para eu poder passar para vocês a experiência e como acaba sendo complexo, muito mais do que nós vemos, às vezes, uma resposta fisiológica e metabólica de um atleta de base, porque no caso desses atletas, nós temos que utilizar muitas vezes estratégias nutricionais bem diferenciadas, né? Temos que trabalhar com a individualidade biológica de cada um, e eles têm muita dificuldade de sentir efeito no uso de alguns suplementos ou na adaptação de alguma base alimentar. Então, é uma questão muito minuciosa para cada um deles, trabalhar com eles, é diferente. E aí, se vocês verem, é uma base de 5 a 8 horas de treino por dia, né? Claro que varia muito, né, a intensidade do treino para cada modalidade. A GA, a ginástica artística, por ser uma modalidade de perfil mais anaeróbio, independente, eles treinam 6 horas por dia, eles têm uma relação de 60 segundos na maioria dos aparelhos, porém é um esporte que exige extrema força, né, reflexo motor, e muitas vezes eles trabalham em apneia, que é uma outra questão que acabamos tendo que trabalhar e fazer com que o atleta entenda a função de cada alimento e de cada proposta que nós temos em relação ao planejamento alimentar.
A maioria deles já viajaram por vários países. A própria Milena Taekwondo, agora ela acabou de entrar num ciclo de 5 competições seguidas em países diferentes, para já ranquear para o próximo ciclo olímpico, até porque eles têm 2 anos e meio, então a maioria deles pretende manter sim ativa. Temos atletas também peso dependentes, que são casos um pouco mais delicados, que são atletas do judô, e no caso do taekwondo, a Milena já conseguiu estabilizar um pouco melhor a parte de peso dependência, né? E falando nisso, nós entramos na interdisciplinariedade, né? A relação de nutrição, uma fisioterapeuta até me citou isso uma vez em reunião. Nós sempre trabalhamos de forma multidisciplinar e interdisciplinar, porque uma área está ligada à outra. Então, muitas vezes a físio, ela depende do meu aval em relação à composição corporal do atleta, para ver se ele está apto ou não a se expor naquele aparelho. E muitas vezes, dando como exemplo a ginástica artística, os atletas eles têm uma sobrecarga biomecânica, dependendo do aparelho, que impacta muitas vezes 5 vezes o peso do atleta. Então, a composição corporal deles exige uma massa magra limpa, um percentual de gordura muito baixo. E nesses casos, muitas vezes nós temos que fazer o uso da base suplementar e uma alimentação bem desenhada, pensando nos horários de treino e no tempo de recuperação que eles têm de um treino para o outro. Dentro disso ainda entra a psicologia, pensando que os psicólogos acabam necessitando de um respaldo nosso também em termos de ansiedade e podendo solicitar que nós usemos alimentos serotoninérgicos que possam colaborar com o atleta próximo à competição, para que ele tenha um pouco mais, reduza um pouco mais essa ansiedade ou promova um pouco de calma. Na relação médica, nós também trabalhamos com a parte de deficiências vitamínicas, e muitas vezes nós trabalhavamos com um laboratório bioquímico desde 2016 nas Olimpíadas do Rio, e lá nós aferíamos marcadores dos atletas quase que diariamente, dependendo da razão pelo qual nós estávamos fazendo esse levantamento. E tínhamos muita ligação com essa área médica para conversar e fazer com que o atleta estivesse mais estável possível. E muitas vezes havia instabilidade até pelo fato de ser autoendimento, porque o treino deles é bem extenuante e alguns marcadores modificavam-se rapidamente. Com o treinador, nós temos a relação também da periodização do atleta e pensando nos objetivos em relação ao calendário dos atletas, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Os técnicos, eles desenham um modelo de periodização e sempre nos passam as fases que eles estão. É claro que tem algumas fases do atleta que, nas fases da periodização, que o atleta estará em período de queda de rendimento, então o treinador acaba nos passando algumas necessidades em relação a peso, recuperação, em relação a tudo. É claro que o aprofundamento depende muito de nós. E essa questão da interdisciplinaridade, que eu coloquei um pouco, como a gente acaba trabalhando com o atleta, pensando em um dia de meta de cada vez. O atleta, a maioria dos atletas de alto rendimento, eles têm um perfil de ser muito 880, ou eles estão em extremo estado de dieta, de seguir um planejamento alimentar, ou eles muitas vezes estão usando o alimento como válvula de escape. Então, nós sempre expomos para eles a relação do sono, tanto com a parte de treinamento em rendimento, quanto com a de recuperação, que é a base nutricional, quanto com a de fisioterapia, que evita muitas lesões se eles tiverem um sono saudável, a recuperação seria melhor. A hidratação, dependendo do clima e da sudorese, da taxa de sudorese, os intervalos entre os treinos, o foco e o equilíbrio nutricional. Então, nós sempre buscamos demonstrar para os atletas que tudo isso se torna importante e o diferencial deles em relação a outros adversários que não possuem essa base interdisciplinar.
e a periodização nesse cenário esportivo que foi em 2021. Tivemos isolamento social, algumas modalidades têm uma dificuldade muito grande de treinar sem ter um adversário ou um companheiro de equipe por perto. Então, nós tivemos que fazer muitas adaptações, o gasto de energia baixou muito, da forma que eles perderam massa magra e tiveram uma redução de metabolismo basal. Dentro disso, também criou-se uma imprevisibilidade do calendário competitivo. E alguns atletas ainda estavam em período de ranqueamento para as Olimpíadas e houve essa relação de alternância, de alterar um pouco o calendário competitivo por causa da pandemia, e muitos deles acabaram se inserindo nos Jogos um ritmo de competição inferior a outros ciclos olímpicos que eles mesmos fizeram. Por quê? Porque eles tiveram menos competições para poder entrar em ritmo, e as cargas de treinamento e os impactos, as necessidades foram, pela primeira vez, foram exploradas. As periodizações, houve muita imprevisibilidade em todas as áreas, né, de certo modo, porque manter um atleta com percentual de gordura muito baixo durante muito tempo acaba sendo um pouco difícil, e o atleta passa por um nível de estresse muito grande, porque, querendo ou não, aquilo ali é a profissão dele, né? Dentro disso, lembrando ainda da modalidade, da composição corporal e o perfil que o atleta tem individualmente, nós acabamos buscando uma necessidade energética, uma demanda em relação a nutrientes específicos. Para cada atleta, acaba sendo. Nós temos um padrão, é claro, científico, mas para cada atleta nós temos que utilizar a individualidade biológica, tanto para hábitos, quanto para tornar a dieta um pouco mais prazerosa, para levantar e ajustar o planejamento. Então, temos que ter o feedback do atleta o tempo todo. Nós trabalhamos com PSE também, né? Que é uma percepção subjetiva de esforço do atleta que ele passa para nós diariamente. E uma integração, para que o apoio seja quase 100% dado como um retorno, né? É como se, os técnicos falam muito que é como se nós gerássemos um prognóstico sobre a competição, mas que não necessariamente vai dizer se o atleta vai vencer ou não, né? E dentro disso, ajustamos os planejamentos dentro desse ciclo olímpico de uma forma um pouco diferente. Vimos através de periodizações diferentes que os técnicos estudavam e acabam gerando fases adaptativas, que o atleta estaria, claro, em um ciclo e uma fase específica no Japão, mas que a maioria desses atletas haviam passado por um isolamento social, alguns apresentaram déficit de vitamina D, alguns tiveram que remodelar e reajustar a parte de perfil de marcadores bioquímicos mesmo, e o tempo que nós lidamos com esse ciclo olímpico, né? Todos eles foram e tinham que ser motivados diariamente para permanecer no plano alimentar, permanecerem motivados, para que, independente se houvesse ou não os Jogos Olímpicos, eles estivessem preparados. E algumas variáveis importantes foram a relação de temporal, né, que eu citei bem no início. O clima, estava bastante calor, então aqueles atletas que têm uma sudorese um pouco mais alta iriam sentir um pouco mais. Então nós preparamos individualmente a relação dos estágios de sudorese e a relação de ingesta hídrica, da reidratação, de acordo com a modalidade. E tivemos algumas mudanças também em códigos de pontuação, mesmo em um ciclo pandêmico, né? Tivemos mudanças de pontuação em algumas modalidades, o que dificultou para alguns atletas também, e recursos de treinamento que foram um pouco escassos no período que os atletas estavam totalmente isolados. Alguns, por exemplo, na ginástica artística, alguns aparelhos eles não têm acesso se não for no ginásio. Os atletas de tênis de mesa, eles poderiam ter os aparelhos em casa, mas não tinham condição ou adversários ou colegas de treinamento para poder fazer os treinamentos diários.
tivemos a relação de fuso, né, e sono, que foram adaptada também por causa do ciclo no Japão, né, que eles tinham que chegar 15 dias antes e se adaptar totalmente em relação aos exames que eles tinham que realizar e a quarentena, a parte de isolamento, e tudo isso nós tínhamos que ajustar à distância. Era para eu ter ido para esses Jogos Olímpicos, né? Eu fui informada em março de 2020, inclusive, que eu ia, mas acabei trabalhando remoto com esses 9 atletas diferentes. A relação de esforço e evolução do atleta foi algo bem minucioso, bem complexo, em termos de trabalhar nessa relação com o treinador, pela questão de o treinador não ter lidado anteriormente com uma periodização parecida, né? E isso sempre preocupou a nossa equipe para que os atletas não tivessem uma fase de queda quando chegassem no Japão. Alguns aspectos psicológicos da relação de ansiedade, e outras relações de cansaço, fadiga mental que os atletas apresentavam, compulsão por terem ficado muito tempo treinando em isolamento. Então, tínhamos que ter toda uma base de áreas na saúde dispostas para eles. Dentro do isolamento, eu aproveitei para trabalhar com parte de educação nutricional, para aqueles que eu sempre trabalhei diretamente com planejamentos individuais e minuciosos, mas procurei trabalhar um pouco dessa parte de educação nutricional, porque é um pouco, ao meu ver e pelo ponto de vista dos atletas era um pouco mais fácil de seguir, né, de começar a descobrir um pouco sobre os alimentos de uma forma mais aprofundada. A relação de adaptação foi um pouco mais difícil, né? Alguns atletas, assim, que começaram a liberar as competições, eles tiveram competições seguidas e isso, de certo modo, atrapalhou bastante, porque não tinha tempo de queda, de recuperação dos atletas de uma competição para outra. Então, principalmente para os pesos dependentes, os atletas se mantinham em uma composição corporal, do ponto de vista perfeccionista, muito tempo. Dando um exemplo, alguns atletas têm um perfil de dobras, mesmo que eu cruze os dados com a bioimpedância, eles tinham um percentual de 2% em dobras e 5% na bioimpedância, ou até mesmo 3% na bioimpedância e 1,8% nas dobras. Muitas pessoas me perguntavam se era possível isso alguns anos atrás, mas se você lida com esse alto rendimento, você entende que é uma fase muito estressante e que eles acabam pagando muito por isso, né? Reduz o reflexo, tira um pouco do prazer na alimentação, e eles trabalham muito em prol disso. Trabalhamos com a parte de distribuição energética, o balanço, a percepção do atleta em relação ao consumo dos alimentos e a microbiota, né? Que é muito importante, que quando eles entram em uma cultura diferente, em um país que eles estão conhecendo ou que eles estão visitando e é totalmente diferente a cultura e a oferta alimentar, eles têm muita dificuldade de se adaptar. Trabalhamos também com a base de taxa de sudorese e a ingesta hídrica, sempre muito minucioso e individual. E utilizamos algumas algumas estratégias para pesos dependentes, que não necessariamente estavam com o físico similar ao ano de 2019, quando eles ainda estavam treinando e competindo em alto nível, né? Fizemos o uso de alguns suplementos e a integração deles com os alimentos, pois em alguns países tem alguns alimentos que os atletas não conseguem aderir, então nós tínhamos sim como estratégia suplementar, mas sempre frisando que a importância e a relação de que o alimento em primeiro lugar. Então nós trabalhamos com treinabilidade intestinal, a relação de supercompensação de carboidratos, então variava essas estratégias se utilizava com modalidades diferentes e com atletas com perfis diferentes. E pensando que o atleta tinha sempre que se manter confortável e seguro diante dessas limitações que eles estavam encontrando, né?
nosso país foi um dos últimos a reiniciar o treinamento presencial. Então, eles já estavam com uma desvantagem, de certo modo, de alguns meses aí. E ajustamos as reservas energéticas de acordo com o metabolismo basal deles, que havia se alterado. Adaptamos previamente a hidratação e estímulos específicos, tanto estímulos termogênicos como serotoninérgicos, dependendo do atleta e da fase que ele estivesse. Eles têm um hábito, alguns atletas têm hábito de fazer redução de peso próximo à competição, até para eles não sofrerem tanto em relação a falta de treinar muito tempo com baixa de alimento, com a baixa de ingesta energética. Então, nós procuramos sempre fazer um pouco antes esse ajuste de peso. E, é claro, né, sempre conscientizando o atleta que quanto melhor ele seguir, quanto melhor ele lidar com os alimentos, mais tempo ele vai ter como profissional do esporte. E aqui foi um exemplo, tá, gente? Desculpa até as fotos, mas aqui eles me mandavam fotos dos pratos deles. O que tivemos lá de diferente foi a colaboração nesse caso aqui foi o cardápio do pré-olímpico. Eu havia montado anteriormente um cardápio específico que fora pedido pela diretora de uma das modalidades que eu trabalho com alguns atletas, e eles me mandavam diariamente a foto dos pratos para que eu pudesse ver o que eles estavam comendo e o que tinha de oferta de alguns alimentos. Não são todos muito saudáveis, mas dependendo da época que eles estavam em relação à competição, quantos dias antes da competição, ou a parte em relação de nutricional, mental do atleta, eu sempre conversava com as psicólogas dos atletas para poder ver se eu liberava ou não. Oi. Carol, você tem mais 5 minutos, tá? Tá certo, não, já estou terminando. E aí, dentro disso, nós tivemos a colaboração também de um dos patrocinadores lá dos Jogos Olímpicos, que eles ajudaram a direcionar os alimentos para a cultura brasileira, que facilitou, de certo modo, bastante para os atletas conseguirem fazer a ingesta correta, coerente, né, com o que eles já têm habitualmente no Brasil, e isso colaborou bastante com a nossa centralização de necessidades. Aqui são os atletas que eu acompanhei nesses Jogos Olímpicos, tá? 3 da ginástica artística, 2 do judô, 1 da natação, 1 do vôlei, tênis de mesa e taekwondo. E é isso. Deixo meu contato, para caso vocês tenham dúvidas, e espero ter colaborado e apresentado para vocês uma experiência como vocês haviam pedido, uma experiência diferente e que retratasse o que eles vivenciaram lá nos Jogos. É isso, muito obrigada. Obrigada, Carol, obrigada a você, sim, contribuiu muito, sim, com a sua experiência. É pouco tempo, né, para muita experiência, para muito conteúdo, para muita coisa para contar. Mas a gente precisa seguir. Verdade. Agora chamar o segundo palestrante, então eu gostaria de apresentar o Heitor Bernardes. Ele é nutricionista, possui graduação em nutrição pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em fisiologia pela Universidade de São Paulo, e no momento ele realiza o doutorado dele em medicina em clínica médica, também na Universidade de São Paulo. Ele é pós-graduado em nutrição clínica pela USP, em nutrição esportiva também pela USP. É professor hoje na Universidade de Uberlândia, professor convidado da USP, dos cursos de pós-graduação em nutrição esportiva e obesidade, nutrição clínica e comportamento alimentar e da especialização de nutrologia. Também é professor tutor da residência multiprofissional da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Heitor, seja bem-vindo. Eu vou passar a palavra para você e você também tem 25 minutos para apresentar aí o conteúdo para a gente poder aí aprender um pouquinho com você. Bom, boa tarde a todos e a todas. Tatiana, muito obrigado pela apresentação. Eu gostaria de agradecer o convite de toda a comissão organizadora. É um prazer enorme estar aqui. Bom, pessoal, quando me enviaram o convite, o tema, eu fiquei pensando, né, o que eu vou abordar.
e cheguei à conclusão de que essa palestra ela vai ser mais uma conversa, assim, de uma forma integrada, né? E eu trago aqui para vocês hoje temas mais atuais, com uma abordagem científica, uma abordagem prática, mas também uma abordagem crítica e social. Então, o tema é estilo de vida do atleta. Bom, inicialmente, é importante a gente analisar que, como a Caroline falou muito bem anteriormente, que os atletas, e a gente sabe, né, que eles têm como principal objetivo ganhar uma competição, atingir o pódio, né? E para que eles alcancem esse objetivo, uma trajetória ela tem que ser cumprida. Uma trajetória que vai envolver diversos fatores, né? Fatores como uma rotina de treinos, né? Como a gente viu anteriormente, uma rotina extenuante de 5, 6, 7 horas diárias, que não necessariamente só daquela determinada modalidade, mas também treinos de musculação, treinos de fortalecimento. Então, esses atletas, eles têm uma alta cobrança em relação à rotina de treinos. E quando a gente pensa no exercício físico, de modo geral, mais especificamente, nos estímulos que o exercício físico causa no organismo do indivíduo, o que a gente pode observar? Então, eu trago para vocês esse gráfico, nessa imagem, que nos mostra que, quando o indivíduo ele é submetido a uma carga, a um estímulo, há uma redução da sua capacidade, uma redução que a gente chama de uma redução aguda, né? Então, vamos supor que o indivíduo realizou uma sessão de treinos, né? Então, foi estipulado uma carga para ele, imagine a musculação, por exemplo. Então, foi estipulado uma carga naquela sessão. Então, naquele momento, ele teve uma redução da capacidade, porque ele utilizou a força, utilizou suas reservas energéticas, mas após esse momento, quando a gente analisa a recuperação, é onde ele vai ter toda uma circuitaria fisiológica que envolve o sistema muscular, envolve fatores endócrinos, fatores neurais, fatores nutricionais, que vão contribuir para a sua recuperação. E uma recuperação que vai favorecer uma adaptação àquele estímulo que foi estipulado. Uma adaptação que faça com que aquele indivíduo consiga progredir aquela carga inicial. Então, quando a gente pensa no treinamento físico, é basicamente isso. Então, cargas ou estímulos, treinamentos constantes são colocados, né, no indivíduo, são estipulados nesses indivíduos, pensando nos atletas, de forma diária e, na maioria dos casos, ao longo do dia, e o objetivo é proporcionar o quê? Um aumento da sua capacidade, porque estamos buscando uma melhora do desempenho físico. Quando a gente analisa o sistema imunológico, podemos notar que o exercício físico agudo ele está associado com o aumento da concentração de neutrófilos. Então, nesse gráfico, a gente pode observar que, quando o indivíduo ele realiza uma sessão de exercício físico, a musculação, a corrida, o ciclismo, a natação, horas após essa sessão, o que a gente observa? Um aumento da concentração do número, né, de neutrófilos. E isso está associado com uma melhora do sistema imunológico. Por quê? Os neutrófilos são células do sistema imune que fagocitam diversos patógenos, como vírus e também como bactérias. É um efeito benéfico. Além disso, quando a gente analisa com mais detalhes, nós podemos observar também que o exercício físico ele está associado com o aumento da subpopulação de linfócitos, que também são células do sistema imunológico, mas exercício físico agudo, né? Então, aqui eu estou pensando 1 hora de musculação, 1 hora de corrida, 1 hora de ciclismo, 1 hora de natação. E também, né, se a gente for analisar a intensidade do exercício físico, o exercício físico moderado
né? E é claro que a intensidade ela tem que ser analisada de forma individual, depende muito da treinabilidade do indivíduo, depende da idade, de outros fatores fisiológicos, mas o exercício físico moderado ele está associado com o aumento da resposta imunológica. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu quero mostrar que quando a gente avalia um exercício físico de alta intensidade, mesmo o agudo, o que ele causa nessas células do sistema imune? Eu trago para vocês esse estudo, por mais que ele é um pouco antigo, mas ele é clássico na fisiologia do exercício, quando a gente avalia a ação do exercício físico no sistema imunológico. Então, foi um estudo realizado em 8 jovens, foi uma sessão aguda, que eles foram submetidos a 30 minutos no ciclo ergômetro. Então, foi um exercício físico de alta intensidade. Então, eles tinham que atingir mais, né, uma zona acima do seu VO2 máximo, né, no caso, nesse estudo. Então, eles observaram que, durante o exercício físico, teve um aumento na concentração, foi medida em percentual de células natural killers, que são linfócitos, né, que corresponde ao aumento das defesas do sistema imunológico, mas que foi seguida de uma queda. Isso nos mostra que já o exercício físico de alta intensidade, ele está associado a uma diminuição da atividade imunológica. Por que é importante a gente analisar isso? Porque estamos conversando sobre atletas, atletas de elite, atletas que participaram de Olimpíadas, atletas que estão se preparando para a próxima Olimpíada e atletas que são submetidos a sessões de exercícios físicos de alta intensidade diariamente ou várias vezes durante a semana. Então, ou seja, esses indivíduos eles têm um estresse a mais, que é causado pelo próprio exercício físico. Então, esses indivíduos eles têm uma maior predisposição, uma maior susceptibilidade para desenvolver algumas doenças infecciosas, vamos tratar assim, mas considerem como um fator estressante. Já quando a gente analisa o exercício físico crônico de alta intensidade, né, então, mais especificamente, treinamentos intensos, sem uma recuperação adequada, esse atleta entra no que nós chamamos de overtraining. Então, o overtraining, ele causa várias alterações orgânicas no indivíduo, como alterações fisiológicas, e isso vai causar uma queda no rendimento. Por que causa uma queda no rendimento? Porque o indivíduo ele apresenta redução da massa muscular, isso está associado à redução da força, isso contribui, né, para a fadiga crônica, consequentemente, redução da performance. Alterações bioquímicas, então fica mais difícil de recuperar os estoques de glicogênio muscular, então ele tem redução dos estoques de glicogênio, redução da glicemia, redução nas concentrações de alguns hormônios importantes, como testosterona, estradiol, e, por outro lado, aumento de lactato, aumento de catecolaminas e também aumento de cortisol. Além disso, esses indivíduos podem apresentar alterações psicológicas, como uma apatia, né? Então, o indivíduo ele pode se tornar apático, mas também uma irritabilidade, depressão, no sentido de humor mais deprimido, sonolência, redução do apetite e alterações no humor de forma geral, que a gente considera, assim, uma resposta muito individualizada. E as alterações imunológicas, como eu falei para vocês. Um descanso inadequado, ele vai contribuir para uma queda do sistema imunológico. E isso contribui para aumento de infecções, aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias. E é claro, né, gente, esse indivíduo está mais suscetível a adquirir infecções oportunistas. Bom, então, numa condição de não adaptação aos estímulos do exercício físico, como nós vimos naquela figura anterior, aquele indivíduo ele conseguiu se adaptar àquela carga inicial. Mas se ele não se adapta, se ele não tem uma recuperação adequada,
ele não consegue progredir nos treinos. Então, vejam a importância do descanso, né? A importância da periodização. Além disso, se ele não consegue se adaptar àquela carga que está sendo estimulada e, consequentemente, ele não tem descansos adequados, ele pode atingir um overtraining. E é claro que o overtraining ele vai causar sérias alterações orgânicas para esse indivíduo e, consequentemente, aquilo que eu falei inicialmente, que é o seu principal objetivo de melhora de desempenho e atingir o pódio, vai ficar cada vez mais difícil. Então, vejam que estilo de vida do atleta, ele tem rotina de treino extenuante, tem cobrança e tem uma chance de atingir um overtraining. Então, o primeiro ponto que a gente identifica é a necessidade de um descanso adequado. Mas como que a gente mensura isso na prática clínica? Diferentes formas. Então, nós temos fatores externos, né? Então, como que a gente avalia um fator externo? Então, esses fatores externos, eles são avaliados quando o indivíduo está treinando, por exemplo. Então, como que é o seu rendimento no treino, né? Então, tempo de treino, frequência de competição, além disso, a velocidade, a aceleração naquele treino específico, a distância daquele treino específico. Então, são fatores externos para avaliar o desempenho, né? Então, estou avaliando como está o desempenho desse indivíduo ao longo dos treinos semanais e tento identificar o quê? Uma possível queda do rendimento. Mas tem também fatores internos que podem ser avaliados, como, por exemplo, alguns questionários que são aplicados, algumas entrevistas que são realizadas por profissionais da equipe, como a avaliação da percepção de esforço, avaliação de sintomas de ansiedade, avaliação de sintomas de depressão, avaliação da consciência corporal, avaliação da imagem corporal, que também é importante. Estou analisando o quê? Fatores psicológicos, mas também avaliação de parâmetros bioquímicos, outros fatores psicomotores. Então, ou seja, é possível mensurar esses fatores na prática clínica. Bom, além dessa rotina de treino extenuante que os atletas são submetidos e eles têm que realizar, vejam que existem outros fatores no meio em que eles estão inseridos, como cobranças, e quando eu me refiro a cobranças, essa cobrança ela parte do treinador, ela parte do patrocinador, ela parte dos profissionais que estão acompanhando esse atleta, elas partem do próprio atleta e tem uma cobrança social, uma cobrança em relação, eu tenho que ter, por exemplo, um corpo perfeito, né? Isso acomete principalmente as mulheres, né? E isso é muito comum no meio esportivo e também no meio social, ainda mais quando a gente está inserido num meio em que as mídias sociais elas estão sendo muito utilizadas na nossa prática clínica também. Privações, então quando a gente analisa a rotina do atleta, né, qual que é o tempo livre que ele tem? Qual que é o tempo para ele realizar, né, a sua vida social, né, para ele poder compartilhar um tempo com um amigo, com um companheiro, com a companheira, né? Às vezes o atleta ele mora em outra cidade, quando ele vai visitar a família, como lidar com perdas, com derrotas, isso é um fator estressante. Lesões, né? Então vou ficar muito tempo sem treinar, não vou poder participar daquela competição. Então, como lidar com isso? Então, vejam que são múltiplos fatores que esses indivíduos têm que lidar diariamente, né? É por isso, né, na verdade, não é à toa que quando a gente faz uma busca no PubMed, em outras bases de dados científicos, o que a gente observa?
que as publicações na área de psiquiatria do esporte, elas têm aumentado cada vez mais ao longo dos anos. Ou seja, os psiquiatras, psicólogos, pesquisadores da área de saúde mental, eles estão estudando cada vez mais os atletas. Por quê, gente? Esses indivíduos estão com a saúde mental comprometida, porque eles estão inseridos num meio que contribui para essas alterações. E a gente tem que analisar isso de uma forma crítica, claro, para poder buscar soluções. Então, eu trago para vocês esse consenso, né, que ele é da Sociedade de Medicina Americana, que é um consenso específico para o esporte, para atletas. Então, quando a gente analisa esses consensos, os artigos de revisão e também essas posições de sociedades, o que eles buscam analisar na área de psicologia, na área de psiquiatria, com foco principalmente na saúde mental dos atletas? Eles buscam identificar quais são os principais problemas que esses indivíduos enfrentam na sua rotina e que, é claro, né, que vão afetar a sua vida. E o que eles identificaram nesse, que é o mais recente que eu trago para vocês? Eles relatam que os atletas costumam apresentar muitos problemas de personalidade, né? Então, atletas com distúrbios psiquiátricos, né, que envolvem transtorno de personalidade, problemas, né, de sexualidade e questões de gênero, que é algo que a gente tem que discutir, principalmente nesse momento atual, nessa sociedade que a gente vive, é algo que a gente necessita de uma maior representatividade. Os atletas, eles sofrem muito com isso, então os estudos nos mostram isso. Então, sexualidade, questões de gênero, mas também assédio moral, isso é muito relatado, principalmente em atletas do sexo feminino, má conduta sexual, que afeta principalmente atletas do sexo feminino, transições no esporte, né? Então, o atleta muda de time, é contratado para outro time, muda de cidade, isso muda a sua rotina. Então, ele tem que se adaptar a essa nova vida, né? Como ele lida com isso, com essas mudanças, quais são as suas respostas psicológicas em relação a esse meio que ele está inserido. Além disso, outro problema que envolve o item anterior, lesões e também doenças que podem acometer esses indivíduos. Muitos podem fazer automedicação, mas outros também podem utilizar recursos que são proibidos com o objetivo de melhorar o desempenho, né? E às vezes nem avisa os profissionais que o acompanham, que é o que a gente chama de doping, né? Então, a gente tem exemplos de atletas que foram retirados, foram proibidos de algumas competições por conta do doping, e que é um problema relatado. Distúrbios psiquiátricos, de inúmeros exemplos, desde transtorno de ansiedade generalizada, transtornos depressivos, mas também transtornos alimentares, como bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar periódica, anorexia nervosa. Então, são indivíduos mais suscetíveis a desenvolver todos esses distúrbios psiquiátricos por conta do meio que estão inseridos, mas também por outros fatores. A gente sabe que são doenças de etiologia multifatorial, mas o meio influencia muito. Depressão e suicídio, ansiedade, estresse, overtraining, distúrbios do sono, né? Então, quando a gente pensa no estilo de vida, o sono ele é muito importante, mas muitos atletas apresentam distúrbio do sono, seja por sobrecarga de treino, seja por ansiedade, seja por outros fatores. Então, muitos relatam isso também. Déficit de atenção e hiperatividade. Então, podemos notar que os atletas, eles estão inseridos num ambiente que contribui para alterações em sua saúde mental. E nós temos que ter um olhar mais compreensivo para isso. A gente tem que compreender essas alterações.
Mas como atingir, né, diante disso, o equilíbrio e, ao mesmo tempo, obter uma melhora no desempenho físico, né? Então, vimos anteriormente que eles são submetidos a longas sessões de treinos. Dependendo, se não tiver um descanso adequado, eles podem entrar no overtraining. Eles estão inseridos em um ambiente que tem diversos fatores que contribuem para uma depressão da sua saúde mental, para alterações da sua saúde mental. Mas como lidar com isso? Como atingir um equilíbrio, né? Como ter uma vida social e, ao mesmo tempo, ter uma melhora do desempenho. Para isso, gente, é importante que nós, profissionais da saúde, estudantes, pesquisadores, compreendemos que os atletas são seres humanos como nós. Então, se eles são seres humanos, eles são seres sociais, né? Então, eles se socializam. Então, eles têm momentos de interações em redes sociais, seja com fãs, mas eles têm momentos de diversão. Então, como a gente pode ver nessa imagem, aqui eu trago para vocês o atleta de voleibol masculino Douglas Souza, que ficou muito famoso por conta das Olimpíadas e faz o maior sucesso no Instagram. Trago também o Neymar, que vocês conhecem muito bem, né? O Neymar ele já é mais conhecido, para mostrar para vocês o Neymar aqui na festa, né? Ou seja, somos seres sociais, então a gente tem que ter uma vida social também. E a Raíssa Leal, skatista que se destacou muito na Olimpíada, mostrando que ela é uma adolescente, né? Agora imagine, uma adolescente participou de uma Olimpíada, ganhou uma medalha, como que ela vai lidar com isso, né? Como que vai ser, como que ela vai lidar com isso ao longo dos anos? Será que ela tem a maior chance de desenvolver algum distúrbio psiquiátrico, né? Como que ela vai lidar com essa carreira no meio esportivo? Então, ela vai ter que ter suporte multiprofissional. Bom, e para isso, gente, para atingir o equilíbrio, eu trago para vocês um pouco sobre o Lifestyle Medicine, ou medicina do estilo de vida. O que seria medicina do estilo de vida? É quando a gente busca atingir o equilíbrio, ou seja, todos os principais pontos da vida do indivíduo, eles têm que estar em interação e em equilíbrio. Então, o que seria isso? Então, isso envolve a alimentação, envolve o exercício físico, envolve o sono, envolve também a interação social, envolve um equilíbrio orgânico, ou seja, stay calm, fique calmo, e também, ame as pessoas, ou seja, somos seres sociais. Quando a gente traz o Lifestyle Medicine para o esporte, para os atletas, o que a gente deve focar e refletir? Principalmente nesses 4 últimos parâmetros, né? Então, a questão do sono, o estar presente, que nos diz muito em relação à vida social. Então, é buscar um equilíbrio entre rotinas de treinos, momentos livres, mas não exceder, porque no dia seguinte eu tenho treino. Então, o atleta ele precisa saber equilibrar muito bem a sua rotina. Além disso, estar calmo. Então, ele tem que buscar técnicas, né, para controlar sua ansiedade, controlar seu estresse. Para isso, ele necessita de uma ajuda profissional, principalmente de psicólogos, e love people, né, ame as pessoas, no sentido de que ele precisa de acolhimento profissional, mas também de uma rede familiar, que é muito importante. E quando eu falo familiar, não necessariamente tem que ser os pais, o companheiro, a companheira. Os próprios colegas, né, os próprios atletas da mesma modalidade, a própria equipe, né, os próprios amigos. Então, isso é importante para qualquer ser humano.
E é claro que para o atleta também é de extrema importância. Mas eu trago para vocês também uma visão crítica, porque quando a gente conversa sobre estilo de vida do atleta, não é somente um equilíbrio entre alimentação, o equilíbrio entre o treino, descanso, equilíbrio entre sono, vida social, né? Controlar a ingestão de bebidas alcoólicas, não fumar. É muito mais do que isso. Porque quando a gente analisa essa população em que eles relatam e que estão inseridos em um ambiente que contribui para o desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos, distúrbios psicológicos, e que eles têm fatores internos, vejam que aqui eu já trago uma questão mais social, né? Então, nós estamos falando de sociedade. Então, temos que trabalhar um pouco sobre as pautas atuais, porque elas vão interferir no estilo de vida do atleta. Então, eu achei muito interessante nesse ano, quando algumas atletas de vôlei de praia, o que elas fizeram, as norueguesas? Elas se recusaram a jogar de biquíni, né? Então, por que as mulheres têm que jogar de biquíni e os homens podem jogar de short, né? Então, por que a regra tem que ser dessa forma? Então, elas se recusaram. Então, nós queremos utilizar short. Já as ginastas da Alemanha se recusaram a utilizar o colã. Por quê, gente? Porque elas não querem expor o corpo totalmente. Elas se sentem mais confortáveis com uma calça, né? Com uma outra vestimenta. E isso é uma pauta, né, social de sexismo. Ou seja, as atletas querem buscar novas vestimentas, elas não querem utilizar o que foi imposto para elas. Então, vejam que isso influencia no estilo de vida dos atletas. Pautas mais atuais. Da mesma forma, quando nós vimos que a questão sexual e de gênero é um conflito enorme para muitos atletas, nós temos que relatar e discutir sobre isso. Porque o que a gente tem observado? Hoje, a comunidade LGBTIQA+, que representam lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexual e outras pessoas que compatibilizam e sensibilizam com essa causa e participam, também é uma pauta importante, porque isso influencia no estilo de vida do atleta. Então, um atleta que é homossexual e ele não pode expor a sua vida, ele vive com um conflito, isso é um estresse a mais para ele. Então, a gente tem que pensar nisso. E por que ele tem medo de se expor? Porque a gente vive numa sociedade que é preconceituosa, numa sociedade que tem um caráter, como a gente viu anteriormente, machista, por isso que as atletas buscaram, né, essa questão sexista, uma sociedade também racista. Então, se esses atletas eles não buscam uma representatividade, se expor mais, eles não vão ter melhora de sua saúde mental e, consequentemente, o seu estilo de vida como um todo, ele não vai, né, chegar no seu ápice. Então, vejam que quando a gente trabalha estilo de vida, não é somente a rotina do indivíduo sozinho. Não, a gente também tem que trazer para a questão social. Então, eu trago para vocês o relato de um atleta, né, que ele falou que competir nas Olimpíadas como um atleta abertamente gay é incrível, disse o nadador canadiano Marcus Tormeyer, que ainda não se tinha assumido publicamente quando competiu nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Então, vejam que isso afeta a saúde mental dos atletas. Outro ponto importante, né? Esporte e cultura. Então, isso é uma questão nacional. Então, aqui no Brasil, infelizmente, ainda falta uma cultura esportiva, faltam mais incentivos para o esporte. E isso, querendo ou não, afeta a saúde mental dos atletas,
porque eles ficam na insegurança de conseguir patrocinadores, eles ficam na insegurança de conseguir uma verba para poder participar das competições. E é claro que é uma questão social e que vai afetar na qualidade de vida desses indivíduos. Mas também uma outra pauta que é muito importante é o respeito às diferenças. Então, vejam que aqui nas Paralimpíadas nós estamos falando de uma maior inserção social, de uma representatividade. E vejam, gente, que o Brasil ele ficou em 7º lugar. Nós tivemos 22 medalhas de ouro. Inclusive, aqui na cidade que eu estou morando atualmente, Uberlândia, tivemos vários atletas de natação, né, que se destacaram nessa modalidade, atletas do Praia Clube. Então, gente, é uma pauta atual e que afeta a saúde mental desses indivíduos. Representatividade, inserção social, respeito às diferenças. Mas uma outra pauta importante é a questão, né, as questões das pandemias. Então, atualmente, nós estamos na pandemia da Covid-19, né? Então, a gente está vivendo algumas ondas. Agora, a gente teve uma queda por conta da vacinação, um maior controle. Mas a gente sabe que estamos suscetíveis a próximas pandemias. Espero que daqui muitos anos, espero que a gente esteja mais consciente em relação à vacinação, principalmente a população como um todo. Espero que a gente esteja mais preparado para isso. Mas é um fator de estresse. Foi e continua sendo um fator de estresse na vida desses indivíduos e que, consequentemente, afetou e afeta o estilo de vida deles. Bom, e para isso, vocês viram que eu trouxe uma série assim, né, de problemas, mas agora eu vou trazer a solução. A solução para isso, gente, primeiro ponto, o que esses indivíduos precisam, e muitos já até possuem, dependendo do local que eles estão inseridos? De um apoio profissional. E esse apoio profissional tem que ser uma equipe multiprofissional. Então, os atletas, eles precisam de um acompanhamento médico, de um acompanhamento nutricional, de um acompanhamento psicológico, que é de extrema importância quando a gente pensa em saúde mental, de um fisioterapeuta e também de um profissional de educação física. Então, os profissionais sozinhos, eles não conseguem trabalhar com um todo, pensando no indivíduo, pensando no atleta. Então, esse trabalho, como a Caroline falou anteriormente, ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que ser multiprofissional, porque dessa forma a gente consegue trabalhar como indivíduo de uma forma integrada. E é esse olhar que a gente tem que ter para o atleta. Porque se a gente consegue ter esse olhar, ele consegue organizar melhor a sua rotina de treinos, ele consegue ter o tempo de descanso, ele consegue ter o tempo para a sua vida social e ele consegue lidar melhor com o que está acontecendo no ambiente que ele está inserido, seja no treino, seja em casa, seja na vida social, seja nas redes sociais. Então, para isso, ele precisa de um apoio de uma equipe multiprofissional. Então, como conclusão, gente, o que eu gostaria de deixar para vocês como mensagem? Então, os atletas, eles precisam, né, pensando em atingir um estilo de vida adequado, eles precisam de um equilíbrio entre as rotinas de treino e também a vida social. Então, é momento de treino, mas também momento de descanso. E é claro que a vida social ela não pode faltar, porque a gente sabe por meio de estudos, por meio da prática clínica esportiva também, que a ausência dela, a ausência de uma interação social, ela contribui para o desenvolvimento de distúrbios psicológicos, distúrbios psiquiátricos. Então, outra mensagem importante é que para nós profissionais, para vocês estudantes que estão em formação, mas profissionais também, temos que ficar numa posição de acolhimento, de empatia e de respeito às diferenças,
Por que essa é importante, gente? Porque cada indivíduo é único, né? Cada indivíduo tem sua história de vida, cada indivíduo tem seus problemas internos. Então, nós não sabemos de tudo, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que respeitar as diferenças e, além disso, eles precisam de acompanhamento multiprofissional, que se atenha muito, né, que eu destaco para a saúde mental. Então, a saúde mental ela é essencial, porque se o indivíduo ele não está bem mentalmente, psicologicamente, ele não vai conseguir evoluir no treino. Então, não é só a nutrição, não é só o treino, não é só o descanso. A saúde mental ela é de extrema importância para a qualidade de vida desse indivíduo. E também destaco a necessidade de uma maior representatividade social das minorias dentro do esporte. Por que isso é importante? Porque eles têm que conquistar o seu espaço. Eles estão conquistando assim ao longo dos anos, mas isso é importante porque influencia na saúde mental desses indivíduos, principalmente atletas negros, atletas do sexo feminino, atletas LGBT. Então, eles precisam de representatividade, precisam conquistar mais o seu espaço, precisam ser aceitos, né, pela sociedade, precisam ser respeitados. E isso, gente, vai influenciar em sua qualidade de vida. Então, aqui eu trago a Daiane dos Santos, só mostrando, né, que ela representa muito, né, tanto o sexo feminino, mas também a população negra dentro do esporte. E eu gostaria de finalizar com uma frase da atleta Rafaela Silva, que ela exibe a medalha de ouro no judô, né, em 2016. Deixa eu só arrastar isso aqui para não tampar. Em que ela fala numa entrevista que eu me sinto honrada, principalmente por ser negra e ter uma oportunidade de mostrar ao mundo que estamos ali, fazendo parte da história e construindo algo maior, de mostrar a todos que nós, negros, somos capazes, mas às vezes nos faltam oportunidades. Então, ela afirmou na época, né, a atleta que é negra, pobre, lésbica e nascida na comunidade carioca Cidade de Deus, e que sofreu duros ataques racistas em 2012 por conta da sua derrota nas Olimpíadas de Londres. Então, vejam que a representatividade ela é importante e ela afeta na saúde mental dos atletas. Então, quando a gente pensa em estilo de vida do atleta, não é só o fato do indivíduo, mas também é uma questão social. Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Está aqui meu contato. Estou aberto a dúvidas. Muito obrigada, parabéns, muito bom, viu, Heitor? Obrigada, Carol, então, e Heitor, com essas duas palestras com conteúdo bastante enriquecedor, né? E a Carol com a sua experiência nas Olimpíadas, o Heitor trazendo aí vários, né, vários aspectos, o impacto, né, do exercício de vários aspectos na saúde do atleta. Então, agora a gente pode, antes das perguntas, aí a Carol trouxe um depoimento muito especial aqui do Arthur Zanetti, ele vai dar um depoimento para a gente sobre a experiência dele nas Olimpíadas. Então, um momento muito especial, bem-vindo, viu, Arthur? Desculpa, é Arthur. Isso aí, boa tarde a todos, obrigado aí pelo convite, obrigado pela Carol aí por ter me convidado. Arthur, nós não estamos te vendo, liga a sua câmera para a gente te ver, a gente quer te ver. Calma aí. Esse daqui liga onde? Aqui, tela, não tô conseguindo ligar. Só um minuto. No lado direito, superior direito, tem uma câmera? Não, só tem um microfone só para mim. Então vamos seguir. Deixa eu ver aqui nas configurações aqui.
Não. Termos de escrever. Não, também não é aqui. Talvez o seu não está habilitado, Arthur. Não tem problema, não. Se não apareceria, já teria aparecido o vídeo. Mas a gente te conhece já muito da televisão. É parte da nossa família já. A gente É, escuta a sua voz hoje. legal. Vou falando aqui, vamos ver se eu consigo achar aqui para ligar a câmera. Mas obrigado, né? Boa tarde. Obrigado a Carol aí por ter me convidado a falar um pouquinho aí da experiência das Olimpíadas. Esse foi meu terceiro ciclo olímpico que eu participei, minha terceira Olimpíadas. A primeira foi Londres, a segunda foi Rio e agora foi em Tóquio. Foram, assim, três Olimpíadas e três Olimpíadas totalmente diferentes, né? A primeira, eu já consegui um bom resultado, consegui trazer um ouro para o Brasil e um cara novo, né? Novato, primeira Olimpíada, tudo chamava atenção, tudo tirava foto, e passei por uma outra experiência também, que foi a do Rio, né? Eu digo que os atletas que participaram das Olimpíadas do Rio, os brasileiros, eles são atletas privilegiados, né? Posso dizer até um pouquinho sortudo, porque a gente vê, né, histórias de grandes atletas, né, como Usain Bolt, Michael Phelps, multimedalistas conhecidos no mundo todo, e eles não tiveram essa oportunidade que a gente teve de competir umas Olimpíadas em casa. E a gente conseguiu ter essa oportunidade. Então, para mim foi um privilégio enorme e também consegui trazer uma prata, né, mais uma vez para o meu país. E eu acho que isso foi uma grande vantagem ter participado dessas duas Olimpíadas, porque vou te falar que essa terceira, que foi de Tóquio, foi bem complicado, porque eu posso dizer que nem foi considerado uma Olimpíada direito, porque a Olimpíada a gente tem integração, né, com os outros atletas, outros países, tem a área internacional que a gente fala, tem shows, né, e shows culturais também, e agora em Tóquio não teve nada disso. Então foi bem esquisito mesmo. A gente saía do quarto, ia direto para o ginásio e saía do ginásio e já voltava direto para o quarto. Então, a parte psicológica nesse momento, eu acredito que foi muito forte, né? Eu acho que eu agradeci por ter participado já de duas outras edições de Jogos Olímpicos, porque quem estava participando a primeira vez provavelmente achou bem esquisito, né? Foi um momento que o mundo passou, né? E está passando, bem ruim, mas valeu a pena, né? Tudo aí, a gente conseguiu fazer o nosso melhor, a equipe brasileira competiu muito bem e conseguimos aí, alguns conseguiram alcançar seus objetivos, outros não, mas isso é normal, isso acontece, isso é Olimpíadas, né? Muito legal. Obrigada, viu, Arthur? Você é incrível, parabéns, você é sucesso. Uma honra poder te escutar aqui, saber um pouquinho aí da sua experiência nessas 3 Olimpíadas, muito interessante. E eu sei que você saiu aí, deu uma escapadinha do seu treino, né? Então fica à vontade se tiver que voltar. Mas para a gente contribuiu bastante, foi uma honra te ouvir, viu? Obrigada mesmo. É isso, eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Queria agradecer a Carol por ela estar aí me acompanhando bastante tempo. Ela que é minha nutricionista aí antes de 2016. Então, ela sabe o trabalho aí que a gente, que é atleta, dá, né? Mas ela faz aí o melhor dela. Então, obrigado aí, Carol, pelo convite. E estou à disposição de vocês aí sempre. Obrigada, Arthur. Bons treinos. Obrigado. Boa alimentação Obrigada, saudável. Arthur. Em nome do Obrigado. Wilson também queria
Em nome do Ilse, também queria te agradecer por você ter aceitado o nosso convite e te desejo aí muita sorte nessa sua trajetória com mais medalhas ainda. Obrigado, eu agradeço mais. Obrigado mesmo. Bom, obrigada aí, então, o Arthur e a Carol. A gente vai seguir com as perguntas, né? Então, nós tivemos algumas aqui, eu vou dar uma selecionada. Para a gente começar, a primeira pergunta foi para o Heitor. Então, fizeram aqui a pergunta: como aliar nutrição comportamental em atletas de alto rendimento? Ótima pergunta. Então, é um desafio, mas é possível alinhar, sim. Então, o nutricionista ele tem que trabalhar juntamente com o psicólogo nessa linha comportamental. Então, quando a gente faz a entrevista, a anamnese clínica desse indivíduo, a gente tem que buscar identificar fatores que envolvem a ansiedade, mas também o estresse, e que vão contribuir, né, em descontar na alimentação, ou seja, em alterações na ingestão alimentar. Então, quando a gente faz um recordatório 24 horas ou uma avaliação habitual da ingestão alimentar desse indivíduo, a gente tem que buscar identificar, né, possíveis alimentos mais palatáveis, possíveis episódios de compulsão alimentar e sempre associar com o momento psicológico daquele episódio. Mas o mais importante, né, para isso, para que a gente consiga atingir isso, a gente tem que garantir uma confiança do paciente, do atleta. E é claro que essa conversa, né, ela tem que ser muito sincera, ela tem que ser respeitosa, ela tem que ser empática, né? Então, conseguindo conquistar, né, garantir essa confiança do atleta, ele vai nos relatar, porque a gente está ali para ajudá-lo, né, para fazer com que ele consiga atingir seus objetivos. Então, conseguindo a confiança, a gente consegue obter essas informações. Então, obtendo essas informações, a nossa abordagem, né, ela também será comportamental. Então, identificou que o atleta, o paciente, no caso, ele tem, por exemplo, episódios de compulsão alimentar, ele demonstra, né, apresentar algum transtorno alimentar, a gente tem que trabalhar juntamente com o psicólogo, com o médico, se possível um psiquiatra, porque ele vai precisar de um tratamento específico. Na nutrição, a gente tem uma abordagem específica para cada distúrbio, para cada transtorno alimentar, que em muitos dos casos não envolve um plano alimentar ali muito restritivo, né? Então, se identificou isso até mesmo no atleta, a gente tem que ter uma abordagem diferenciada naquele momento, até que se estabeleça todo o tratamento multiprofissional. Mas é possível e tem que ser realizado. Então, a gente tem que estar preparado para identificar, né, possíveis transtornos alimentares, possíveis alimentações afetivas nesses indivíduos. Isso, muito bom. É isso mesmo. A questão comportamental, ela envolve, assim, toda a equipe, né? E a gente tem que saber, assim, também o momento que a nutrição entra, né? O momento que a nutrição não entra, até para a gente não perder esse paciente. Foi muito boa a sua resposta. Sobre para a Carol, chegou a pergunta de como você utiliza e utilizou os aminoácidos dentro da dieta dos atletas, Carol. Bom, foi bem importante assim o uso dos aminoácidos no sentido da oferta, né, principalmente da oferta proteica e do tempo que eles tinham de recuperação, muitas vezes entre uma luta e outra. Então, nós acabamos utilizando pelo menos essas formas ergogênicas, que eu acho que são bem importantes e acabam salvando muitas vezes quando você está em num local, um país que não tem oferta habitual, né, da forma que você ingere as carnes, as proteínas. Então, nós utilizamos bastante mix de aminoácidos, né, inclusive que eles forneceram para nós lá, pela Ginomoto, pela Minovital, e eles conseguiram suprir e ajudar bastante os atletas que tinham uma dificuldade de consumo. E essa relação de intervalo de treino e de lutas ou de provas. Por exemplo, acabou de nadar uma prova, já tem que nadar outra daqui 10 minutos, então eles precisavam de suporte rápido.
Então, a gente conseguiu Entendi. dar esse suporte importante. E você utiliza aminoácidos essenciais e leucina e BCAA? É isso que você utiliza na sua prática? Sim, eu utilizo, claro, né? Sempre a gente procura os suplementos, no caso, testados, né? Porque tem um grande risco. Eu trabalho com 7 grupos-alvo, que a gente fala que na verdade, 9 agora, né? Atletas-alvo, que são atletas que são submetidos a antidoping a qualquer momento. Então, o próprio Arthur já aconteceu dele fazer antidoping agora e daqui 2 dias vinha o ADA e aparecer de repente a ABCD. Então, essa pressão também tem essa relação também, né, Heitor, de tipo, eles estarem vulneráveis a qualquer coisa, e eles não podem consumir qualquer coisa. Então, eu utilizei bastante os aminoácidos essenciais que eu tinha confiança, que no caso é a mesma empresa que fornece para outras grandes marcas, que eles fizeram um mix de aminoácidos essenciais que equivalia à base proteica, né, de uma proteína, só que com absorção mais rápida. Que aí eu consegui Entendi. utilizar para todas as modalidades. E aí, no E caso, até é esse porque, Aminovital lá que eles oferecem. sim, até porque eu imagino que lá, eu não sei, até é uma questão até que eu fiquei curiosa também para te perguntar, se eles conseguiram fazer a ingestão de alimentos que eles estavam habitualmente acostumados, né, alimentos brasileiros, ou alimentos regionais, né, alimentos japoneses. Então, eu acredito que os aminoácidos também foram essenciais para complementar aí essa ingestão proteica, porque eu não sei até que ponto eles consumiam alimentos que eles estavam habituados, né? Como eles tiveram que chegar muito tempo antes, não mais do que o habitual de chegar em uma competição, né? Para testagem, para ficar em isolamento, né? Por causa dos exames e tudo, eles tinham que consumir, tinham que ter esse suporte alimentar lá, porque senão aí ia ter mais tempo de desgaste mesmo, né? Mas eles tiveram sim uma cozinha brasileira. Inclusive, quando eu falo na palestra em relação a uma cozinha, um cardápio pré-olímpico, foi justamente que eles haviam pedido para eu montar em relação, claro, variar um pouco, né, os alimentos, pensando em todos os atletas, não só os meus, né, mas que desse suporte nutricional para todos. E aí eles montaram uma cozinha brasileira lá. Para isso, eu acho que foi interessante a relação da pandemia, porque eles isolaram uma cozinha específica para o Brasil, né? Que foi a Ginomoto promoveu através do Catimete, eles promoveram essa cozinha e isolaram para o Brasil, para os brasileiros. Então eles tiveram acesso a muitos alimentos que eles já consomem habitualmente aqui no Brasil. É claro, sempre tem uma coisa ou outra que algum atleta tem dificuldade de ingerir. Então aí entrou esse suporte suplementar que dava essa relação de equilíbrio para nós, né? Nesse momento, então, a pandemia foi bem-vinda, né? Foi, Heitor, mas para foi bem você, legal. fez uma cozinha brasileira. Heitor, para você, surgiu aqui a pergunta se o overtraining tem alterações metabólicas duradouras. Duradouras, não. E, na verdade, assim, vai depender. Se o indivíduo ele descansar, ele vai ter a recuperação. Então, duradouras a gente considera que não. Ele só vai necessitar de um repouso físico e, claro, um repouso que vai envolver também nutricional, né? Então, com o suporte nutricional e o repouso que envolve sono, descanso muscular, ele vai ter toda aquela resposta endócrina, resposta neural, e ele vai sair dessa zona de overtraining. Então, cronicamente, ele não vai ter, né, esse overtraining, essa resposta duradoura, até porque ele não vai conseguir mantê-la, né? Então, ele vai cessar o treino. É uma situação que ela tem... Desculpa, Carol. Não, eu só ia até falar sobre isso que o Heitor comentou, né? Do overtraining, nós tivemos casos de burnout lá, né? Com alguns atletas brasileiros, e a dificuldade Heitor, foi de ter o tempo que, assim, visualmente, se a gente olhar faltando 2 anos para a Olimpíada, não é muito, mas lá no caso deles era uma eternidade, porque eles não podiam sair da competição.
e muitos queriam desistir, aí trataram, mas teve muitos casos de burnout que não chegou ao overtraining, mas os atletas de alto rendimento, que são os menos sintomáticos, os que são mais resilientes, aguentam mais, eles tiveram, por incrível que pareça. Só um relato que eu queria Não, mencionar. claro, claro, é super enriquecedor tudo. É uma situação que pode ser revertida, né? A gente nem Pode. quer que chegue, mas Sim. se chegar a acontecer, ela pode ser revertida. Só foi difícil porque, assim, por exemplo, eu tinha uma menina que ia competir uma semana depois. E aí o bioquímico até me sugeriu, mexe no metabolismo de carboidrato, aumenta a demanda energética. Falei, impossível, não dá. Posso mudar, ajustar os alimentos, as ofertas, mas foi muito complicado de lidar. Isso porque eu já tinha feito alguns artigos sobre transtorno, indicadores em atletas de alto rendimento, que são muito perfeccionistas, e assim, já lidamos com muitas coisas, mas nesse ciclo olímpico foi difícil, porque foi muito perto da competição. Então, alguns Uhum. atletas competiram desse jeito, assim, sem qualquer condição, assim, e Nesse não caso, queriam essa abrir mão. atleta tinha um transtorno alimentar, ela desenvolveu um transtorno alimentar. Não, ela não chegou, ela era muito perfeccionista, que ele comentou também de transtorno. A gente tinha alguns casos, mas não no Brasil, assim, no caso, a gente já se deparou com alguns casos, mais em esportes mais estéticos específicos, mas lá o que a gente teve bastante para essa Olimpíada foi o burnout. Foi Uhum. quase chegando ao overtraining, mas a gente acabou conseguindo reverter, mas não totalmente, sabe? Porque não teve tempo. Embora seja igual o Heitor falou, não é um efeito longo, mas a gente só tinha 15 dias, 20 dias. Porque como ela O era muito momento. resiliente, a maioria era muito resiliente, não reclama de dor, não reclama de. E assim, é nosso papel também identificar, mas se eles respondem aos testes como se estivessem bem, é difícil ainda assim. E olha que eu tenho bastante intimidade com todos, é porque eles sabem que eles poderiam sair das Olimpíadas se a gente tivesse esse diagnóstico, entendeu? Mas acontece, é isso que ele falou, é verdade, acontece bastante. Eu acho que o momento foi muito difícil também, né? O momento da pandemia, eu acho que isso também agravou aí essa situação. E já meio que pensando no nas estratégias que você usa, Carol, perguntaram aqui sobre o cardápio pré-competição, como os atletas se comportam e se eles aceitam as recomendações da nutrição, que suplementos que você mais utiliza, além dos aminoácidos que você já citou, como que são essas estratégias? Então, assim, vai variando muito de modalidade para modalidade, né? Algumas não têm um peso, não são peso categoria, não compete por peso, mas elas necessitam estar num perfil corporal, né, de composição apto para elas terem um melhor desempenho, né? Então, utilizam isso. É um exemplo até o vôlei, né? E os ciclos deles, até chegar em Tóquio, são muito complexos, muito diferente de outras modalidades, por exemplo, né, do vôlei, por exemplo. E eles lidam bem. Por incrível que pareça, quando está perto de competição, o atleta não reclama de nada. Nada. O máximo que eles reclamam é de dor. Mas dor, assim, reclamam como se não fosse tão dolorido, não tivessem tanta dor, mas tem uma fratura lá, sei lá, por estresse. Por isso que eu falo, lidar com o autoatendimento é muito mais complexo do que parece. A gente desde lidar com a base, mas o autoatendimento, ele não, a maioria que é competitivo mesmo, não reclamam de dor, dificilmente você vai ver reclamar. Falam do sono, mas bem superficialmente, mas aí quando eles falam, a gente já sabe que deve estar dormindo muito mal, porque ele se citou, é porque está dormindo. Então eu utilizava às vezes estratégias, suplementos para também em prol disso, né? Então e também buscando fornecer o máximo de energia e reposição também de eletrólitos, porque eles estavam em ambiente com bastante calor, né? Um clima bem quente lá. E aqueles que têm a sudorese mais aumentada eram os que sentiam mais também, né? Então eles faziam uma hidratação bem acompanhada, bem direcionada, calculado tudo, para que eles conseguissem se desempenhar melhor. Então eu acabei utilizando alguns mixes de carboidratos, eletrólitos, né? Eles tinham um fornecimento de muita coisa lá, creatina, em alguns casos, a gente sabe que foi até minha dissertação de mestrado, mas a gente sabe que é um suplemento que é
de resposta quase que imediata, ela é bem interessante. Então, assim, varia bastante de modalidade para modalidade e se o atleta já utilizou aquele suplemento, porque eu jamais conseguiria introduzir um suplemento que ele nunca fez uso, ou que ele nunca testou, né? Digo de testar, mesmo não tendo intolerância, mas testar de como ele se sente com o suplemento. Porque um milímetro que ele, por exemplo, vou dar um exemplo do Arthur, ele toma café, mas se eu der uma cafeína para ele, ele começa a alterar batimento cardíaco, ele não consegue ficar estável na argola, aí me xinga, claro, vai me xingar. Mas, assim, é um exemplo de quem não pode tomar. Já um velocista de natação consegue utilizar tranquilamente. E não perder também a atenção, né? Que tem muito déficit de atenção, até o Heitor comentou. E isso é muito comum. São os mais agitados que a mãe vai e coloca no esporte para poder tentar ficar menos agitado. E a gente utilizou outras estratégias variáveis, assim, como eu coloquei lá. O objetivo de um era reduzir os efeitos do burnout. O do outro era ainda manter peso baixo e mesmo fazer um pouco de adaptação das ofertas alimentares. O outro era ganho de força e a gente ainda estava na fase transitória. Então, assim, foram várias estratégias que a gente acabou tendo que utilizar no momento, né? Então, creatina, carboidratos variados, minerais, muitas vezes eu utilizei, os aminoácidos essenciais utilizei com todos. Como posso dizer, betalanina para alguns que já têm um hábito de utilizar. Tem muitos suplementos que a gente às vezes não vê tanto comprovação científica, mas os atletas se sentem muito bem, e aí entra a parte psicológica, que se você tirar, nem que você passe uma dosagem mínima, se você tirar, o atleta vai sentir, mesmo que não tenha nada ali, pode ser um placebo. E outros demais, o nitrato, a gente trabalhou bastante com isso, entendeu? Tentando fornecer o substrato dele para as competições que eles iam passar ali. Uhum. Não tem receita de bolo, né? São estratégias diferentes para modalidades diferentes, para até questão psicológicas diferentes. Então, é aquela coisa individualizada que é a que funciona mesmo, né? E fundamental que não era o momento de testar nada, né? Isso não a gente dava, aprende desde sempre, nem alimentação e nem suplementação. E mais uma para o Heitor é que no overtraining, a suplementação, você considera a suplementação de glutamina benéfica, Heitor? Você tem experiência com isso? Olha, a suplementação de glutamina, mesmo no meio esportivo, é um assunto assim bem conflituoso. Por quê? A gente não tem um protocolo, evidências científicas muito claras que recomendem a glutamina para evitar essa depressão do sistema imunológico que ocorre durante o overtraining, que ocorre durante sessões de treinamentos de alta intensidade. Então, pela carência de evidências científicas nessa população, pensando em atleta de elite, né, atletas de forma geral, não recomendo, não utilizo. Né? Onde que eu utilizo glutamina? Lá na minha prática clínica, no hospital. Né? Então, é uma glutamina diferente, que nem é ministrada por via oral, por endovenosa, né? De uma forma totalmente diferente, paciente crítico. No meio esportivo, a gente tem uma carência. Né? Claro que, aproveitando o que a Carol falou, dependendo do atleta, do indivíduo, tem um efeito placebo. Então, isso tem que ser analisado com cautela. Então, se for um indivíduo, um atleta que já faz o uso e sente a falta, o ideal é que a gente mantenha, né? Então, a gente insira naquele planejamento sem afetar, né? Sem causar nenhum prejuízo. Mas uma evidência, uma comprovação a gente não tem. Então, se não tem, eu não utilizo. Concordo. Mas de repente, para aquela questão psicológica é boa. Eu me lembrei de um atleta amador, maratonista, que falava que se ele não usasse glutamina, depois de uma maratona, ele sempre tinha uma infecção de via respiratória aguda. Então, eu deixava a glutamina, entendeu? Mas faltam evidências científicas, você tem toda a razão. Carol,
o que eles estão perguntando, acho que talvez para vocês dois, assim, que eles sabem das necessidades individuais, da necessidade, né, de cada atleta individual, no que diz respeito a práticas nutricionais, mas quais seriam as mais comuns utilizadas para a saúde mental dos atletas? Se existe alguma suplementação nesse sentido para auxiliá-los. Inclusive, a Carol citou, eu também fiquei curiosa, que você faz estímulos serotoninérgicos, né, em alguns momentos para os atletas. Então, já complementando a pergunta aqui do colega, para vocês dois, se tem algum suplemento, algum alimento que vocês têm a prática de utilizar nesse sentido positivo para a saúde mental. Eu começo? Pode falar primeiro. Então, eu fiz fitoterapia também, né? Eu fiz curso de fitoterapia porque eu achava bem interessante os resultados que nós tínhamos, né? Se olharmos assim, viés, todo estudo tem, no final das contas. Eu até trabalhava num laboratório de nutrição e metabolismo e eu via muito viés em tudo. Porque, primeiro, quem estava fazendo os estudos, o N do estudo eram os professores, que eram praticantes, mas não eram atletas. Então, eu me deparei com isso e comecei a pensar, né? E qual grupo, qual estudo que tem com um atleta de alto rendimento? Eu até dirigi um que era sobre alto pré-olímpico, com atletas do pré-olímpico. Mas a questão de alimentos serotoninérgicos, até os médicos começaram a fazer, lá do COB, começaram a fazer esse protocolo, uso, porque eles viram que estava fazendo efeito, eles faziam avaliações diárias, e não é nem a relação de placebo que os atletas acreditavam, mas eles sentiam, nos marcadores estavam evoluindo a parte de cortisol, que eles alteram bastante, humor. A gente utilizou bastante a parte de isolada de alcaçuz, né? Às vezes chá de alcaçuz, que a gente utilizou em alguns momentos, e dependendo do indivíduo também. Utilizamos até pelo triptofano, depende da dosagem, a gente utilizava o chocolate, amargo, é claro, né? Não usávamos sempre, mas tem um perfil bioquímico, uma relação bioquímica que eu tive bastante ajuda também, quando eu fiz um curso de bioquímica com o Henrique Luiz, eles me ajudavam bastante, e eu via o atleta sentir o efeito sem eu explicar muitas coisas, entendeu? E também nos marcadores bioquímicos, que isso eu acho que a melhor resposta, né? E em um momento também a gente utilizou alguns aminoácidos, a fosfatidilcerina, o triptofano, e no sentido de ver se havia melhora da resposta de estresse. E foi bem responsivo, eles começaram a utilizar, os médicos mesmo começaram a prescrever depois que a gente testou isso desde 2015. A gente utiliza alimentos desse tipo. As oleaginosas também têm um perfil serotoninérgico. É que quando você fala de fitoterapia, aparece muita coisa integrada que passa pela bioquímica e nós conseguimos fornecer informações assim, que é claro, precisa de mais estudos, mas que quando você consegue averiguar uma resposta fidedigna com atleta de alto rendimento e bioquímica nos marcadores, aí a gente fala, não, acredito que dê para usar e que pode não ser a melhor forma de uso, mas nesse caso é interessante. Então sempre é uma discussão enorme, né? Mas são esses alimentos que a gente costuma utilizar, maracujá também, alguns chás calmantes e assim por diante. Sim. Bom, da minha experiência prática, tudo vai depender do indivíduo. Então, se o indivíduo ele está assim com sintomas de ansiedade, baixa estima, né, e isso é bem da rotina diária, rotina de treinos, falta de descanso, a gente faz uma avaliação mais global e tenta mexer um pouco na rotina, no sono, melhorar, incluir mais tempo de vida social. Dessa forma, sempre um trabalho multiprofissional com psicólogo, com um médico. Mas, se é identificado um distúrbio psiquiátrico, né, por um psiquiatra, e aí, no caso, é necessária uma medicação.
Porque pela alimentação tem alguns alimentos que podem estimular uma maior formação de triptofano, alguns suplementos específicos, mas se o indivíduo ele desenvolve um distúrbio psiquiátrico, gente, aí nesse caso é uma medicação específica. Então, assim, já é outro nível, né? Então, quando são sintomas de ansiedade do dia a dia, a gente consegue remediar, né, pela alimentação, com alguns fatores específicos. Mas se o atleta ele desenvolve um distúrbio, um transtorno alimentar, que é um distúrbio psiquiátrico, ele vai necessitar de uma medicação. Por exemplo, bulimia nervosa, ele vai necessitar de uma fluoxetina, de um outro medicamento, um topiramato, por exemplo. Então, já é uma parte médica. Então, não adianta só a gente mexer na alimentação, inserir alguns componentes, né? Então, assim, minha experiência prática é que, para muitos casos, não resolve. Precisa de uma medicação específica para aquele distúrbio. Isso a gente só consegue com um tratamento multiprofissional. Sim. Mas é bem isso mesmo que ele falou. Alguns chegam a um ponto que tem que ser tratado diretamente, porque nesses casos que eu citei, muitas vezes o médico prefere essa abordagem terapêutica no sentido de utilizar alguns alimentos, alguns suplementos que podem ajudar, porque eles não querem ir direto para a suplementação ou para a medicação, né? Isso é comum. Descanso é muito complicado falar, assim, porque eles têm um tempo de descanso hábil quando está no dia a dia, né, no ciclo normal. Agora, quando chega perto da Olimpíada, até uma psicóloga que trabalha comigo, eu trabalho com uns 4 psicólogos, até a psicóloga comenta, eles começam a ter reação de tudo. Começam a ficar mais cansados, começam a ficar com dor de cabeça, o sono está ruim. Então, assim, ela até mesmo me falou, é uma fuga, mas que ela está trabalhando também, a gente trabalha sempre em conjunto mesmo. E o psicólogo ele é de extrema importância, né? Então, eles têm abordagem de terapia cognitiva comportamental para aquele momento que vai auxiliar esse indivíduo também. Então, tudo vai depender do caso. Individualidade sempre, né? Atleta é um capítulo à parte, né? Então, merece aí todo esse cuidado, né? Todo esse detalhe, tem que ser tratado no detalhe. Pessoal, eu quero agradecer às pessoas que estão nos ouvindo e agradecer com a participação brilhante de vocês, muito enriquecedora. O nosso tempo aqui já está acabando, mas foi uma experiência incrível compartilhar essas 2 horas com vocês. Eu aprendi muito, acredito que quem escutou também. Então, eu deixo aqui meus agradecimentos em nome de toda a equipe, e acho que a Flávia vai entrar para agradecer também. Sim. Olá a todos. Gostaria realmente de agradecer a Tatiana pela excelente condução, aos palestrantes, Heitor e Carolina, pelas excelentes palestras, ao Zanetti, que já nos deixou, mas gostaria de agradecer, Carolina, por ter conseguido trazê-lo. E muito obrigada a todos que nos assistiram até o momento, que ficaram conosco até agora. E lembrando que essa apresentação também será disponibilizada no nosso canal do YouTube, caso vocês queiram assistir ou indicar para outras pessoas. Então, muito obrigada a todos e uma excelente noite para todos. Um abraço. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau.